Meu marido convidou a família dele para almoçar aqui em casa, acordei cedo, limpei a casa, lavei banheiro, fiz almoço. Quando eles chegaram, o almoço já estava pronto, já estava colocando na mesa. Falei para eles ficar à vontade, que eu só ia dar banho nos filhos do meu marido para dar o almoço para eles, porque depois do almoço demorava muito e eles ficavam abusando para dormir. Levei as crianças pro banheiro, que ficava na área de serviço, e fui pro quarto pegar a roupinha e pegar a toalha. Quando eu ia me aproximando da sala onde ele estava, ouvi meu cunhado falando: agora parece que tu arrumou uma mulher que se importe contigo e com teus filhos. E o meu marido falou que só estava morando comigo, porque babá era muito caro e escolinha em tempo integral era impossível, ele não tinha condições de pagar, e que ele nem sabia como era ruim morar com uma pessoa que ele não gostava, que ele só estava morando comigo, porque eu cuidava bem dos filhos dele. Quando eu conheci ele, os filhos dele moravam mais a mãe, a avó paterna dele. Como eu já sabia que ele tinha filhos, quando eu fui morar com ele, eu assumi essa responsabilidade de cuidar dos filhos dele, porque a mãe das crianças separou e não quis nem saber dos filhos dela. Quando a gente se conheceu, o filho mais novo dele tinha 6 meses e o mais velho estava com 1 ano e meio. Eu dava banho, eu dava comida na hora certa, colocava para dormir, deixei de fazer muitas coisas para ficar cuidando dos filhos dele, e ouvi ele falar que só estava morando comigo porque eu cuidava bem dos filhos dele e saí do eu lá na alma. Ouvi o que ele falou, não fiz escândalo nenhum, fui no quarto, peguei a roupa dos meninos, as toalhas, e fui dar banho neles. Depois deu almoço, coloquei pra dormir. Eu me apeguei muito aos filhos dele, amava como se fosse meu, porque já fazia mais de 1 ano que a gente estava morando junto, mas ouvi isso dele, me fez ver um lado dele que ele tinha escondido muito bem. Fui arrumar as minhas coisas. Quando eu saí com a minha mala, ele estava na sala conversando, ele me viu, perguntou pra onde eu ia com a mala. Eu falei que eu tava indo embora, que ele não precisava continuar morando comigo sem gostar de mim não, que antes de eu ir morar com ele, ele já tinha que cuidar dos filhos dele. Quando eu falei isso, ele tentou desconversar, falou que eu tinha entendido tudo errado, que ele não tinha falado daquele jeito. Eu falei pra ele que eu entendi tudo certo, da maneira que ele quis falar, que eu também não era obrigada a continuar morando com uma pessoa que não gostava de mim, só pra me ficar cuidando dos filhos dele, e que da próxima vez que ele fosse arrumar outra pessoa, que ele fosse sincera com ela, que não ficasse uma pessoa só por interesse, do jeito que ele fez comigo. Eu peguei a minha mala e voltei pra minha casa. Foi só o tempo de eu chegar em casa e começar as ligações, as mensagens, ele pedindo pra mim voltar pra casa, que as crianças tinham acordado, tava chorando, perguntando por mim. À noite ele me mandou uma mensagem pedindo pra mim voltar pra casa, que as crianças estavam chorando, não tava querendo dormir, que ele tinha se expressado mal na forma que ele tinha falado com o irmão dele. O que ele quis dizer foi que quando eu fui morar com ele não gostava de mim, mas ele vendo o jeito que eu tratava os filhos dele, com o passar do tempo, ele foi gostando de mim, e hoje ele me amava, pediu pra mim voltar pra casa. Eu falei pra ele que eu tinha ouvido muito bem o que ele tinha falado, que ele só tava morando comigo porque ele não tinha dinheiro pra pagar uma babá, não tinha dinheiro pra pagar uma escola em tempo integral pros filhos dele. Eu sentia muito, me partiu o coração saber que os filhos dele estavam sofrendo, mas eu não ia voltar, porque se eu voltasse com ele, quando os filhos dele tivessem uma idade que eles não precisassem mais de mim, o que era que ele ia fazer?